Olá, bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Desta vez você vai aprender sobre as questões de inglês abordadas nos concursos públicos. Preste muita atenção nas dicas e características das provas que o professor Roberto Vitti traz. Tenha uma boa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, é um prazer estar aqui. Meu nome é Roberto Vitti, professor de inglês para concurso público. Roberto Vitti é professor e autor de livros de inglês business e para concursos. Economista formado pela FEA da USP, colunista do portal Cato Carreira e Sucesso e sócio proprietário da Métodos Idiomas. Vamos tentar tirar o trauma do pessoal de inglês, vamos tentar explicar para que serve inglês para concurso público. Tem muita gente que deixa inglês para a última hora e acaba quebrando a cara. Então, meu amigo, minha amiga, você que está do outro lado do vídeo aí, presta atenção numa coisa. Inglês não foi feito para você passar em concurso. Inglês foi colocado para você o quê? Repetir. Então veja, eu sei que você vai estudar direito constitucional, penal, contabilidade, tributário, português é matéria importantíssima, as pessoas também deixam o português de lado. Agora, inglês. Senhores, vocês conhecem muitas pessoas que têm conhecimento de inglês, tem muita gente que está assistindo o nosso vídeo e tem fluência de inglês. O inglês que é pedido em concurso público não tem nada a ver a calça com o cos do que você aprende em escolas tradicionais. Então, eu vou pedir para vocês um pouco de paciência nessas primeiras 1, 2 horas, né, que são, na verdade, módulos de 15 minutos, porque a gente vai dar um pouco de gramática para o pessoal que perdeu o trem, o trem do tempo e tem trauma de inglês. Tá? Inglês é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Não vou aqui comentar método de inglês, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Foque o vocabulário, foque um pouco de gramática para concurso público. Existem algumas bancas que pedem gramática, a maioria pede o teu conhecimento de quê? De vocabulário. E mesmo você que é fluente, morou lá fora, talvez você não tenha lido muito jornal em inglês e dependendo da área que você for se candidatar para fazer o concurso, você vai ter inglês voltado para política, inglês voltado para economia, inglês voltado para finanças, inglês voltado para meio ambiente, ou seja, não é o que você está acostumado em fazer aula de conversação. Tá? Então agora mudando para a câmera 2, que eu estou aqui aprendendo como faz esse negócio, eu queria que vocês dessem uma olhada no vídeo agora também, eu vou ficar aqui perto do vídeo, vamos aprender a mexer aqui. Estamos usando inglês para concursos públicos, tá? Eu queria passar para você, algumas orientações básicas, o que é, do que se trata essas orientações básicas. Você saber se programar para você estudar e não desembestadamente ficar estudando inglês, tá? Do mesmo jeito que um time pequeno de futebol vai jogar contra um time grande, como é que o técnico do time pequeno olha para o time grande? Ele fala, bom, o meu plantel, os meus jogadores não têm o mesmo nível daquele time, ou se tem, ficam nervosos ao fazer a partida contra um time grande. No caso, o time grande que a gente está aqui, todo mundo do estúdio percebeu que é o grande time do Brasil, é o nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tem um pessoal que reclamou aqui, talvez você não concorde comigo, mas infelizmente, apesar de eu ter nível universitário, eu sou corintiano, né? Então o que acontece? E tem o dente na boca também, como algumas pessoas já falaram. Como é que um time pequeno vai enfrentar um Corinthians, um Vasco, um Grêmio, né? Ele olha como o outro time joga, então o técnico percebe quais são as características dos jogadores que estão fazendo aquele jogo e vai armar o time dele para pelo menos anular o outro. Se fizer um gol, beleza. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos descobrir como é que funciona a mente cavernosa de quem faz a prova de inglês, para você não estudar o que não presta, o que não vai cair na prova, né? Não gastar vela com defunto que não presta e já atacar o problema, tá? Ao longo dos nossos vídeos, eu vou mostrar para vocês não só um pouco de vocabulário, um pouco de gramática, como também vou passar vocabulário. Então, no meio das explicações de gramática, no meio das explicações gramaticais, eu vou colocar já vocabulário específico, ou para a área fiscal ou para outra. Então, quem já sabe inglês, quem já conhece a gramática, não deixa de olhar, ver, porque sempre vai ter vocabulário. Eu já tive muitos alunos, né? Eu estou desde 94 dando uma aula de concurso público, e eu vejo muita gente que conhece muito bem inglês, porém não conhece o vocabulário. Então, orientações básicas, você vai ter o que aqui? Senhores, como estudar para concursos públicos, né? Como estudar para provas de concursos públicos. Primeiro, professor Roberto, quantas palavras são utilizadas nas provas de concurso público? Senhores, independentemente da banca, pode ser ESAF, pode ser Sesgran-Rio, pode ser CESP-UNB e pode ser Fundação Carlos Chagas, que são as mais famosas, né?
Tem a NCE do Rio de Janeiro também, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Ela também faz muito parecida com a Carlos Chagas. Então, baseie-se em materiais que trazem esse tipo de abordagem. ESAF, CESP, UNB, Universidade de Brasília, Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas e César Gran Rio. Tá? Quantas palavras são utilizadas? Senhores, uma média de 1000 palavras entre título, texto, enunciado e alternativas. Então, você tem aí 1000 palavras. Agora, que tipo de palavra que o pessoal usa na verdade? Tá? Professor, devo assinar revistas importadas? Por exemplo, The Economist, Time, Financial Times, Newsweek, etc.? Absolutamente não. Se você começar a assinar essas revistas para você se preparar para concurso público, você vai estar gastando tempo com que você não vai conseguir memorizar isso, tá? Então até, né, depois eu vou fazer um merchan de um livro, acabei de lançar um livro, agora em 2010, no final de 2010, Inglês para concursos públicos, uma abordagem prática, tá? Se possível, adquira isso para ajudar no leitinho das crianças. Lá eu coloquei o vocabulário específico para você, né, para cobrir todo o escopo, todo o tipo de prova que aparecer, tá? Geralmente as pessoas fazem prova para a Receita Federal, fazem prova para Banco Central, Fiscal do Trabalho, ICMS de São Paulo. Para quem está me assistindo aí de São Paulo, é muito comum o pessoal fazer ICMS de São Paulo, porque é uma área fiscal, tá? O pessoal não sai do estado, porém o pessoal não sabe o quão difícil é essa prova. Então, esse vocabulário, né, até professores de inglês já fizeram aula com a gente, que conhecem mais inglês informal e gíria que se usa lá, só que eles não fazem isso na prova. Quando cai uma gíria, quando cai uma expressão idiomática, é uma em 250 linhas, quer dizer, uma a cada 15 provas. Ah, mas será que eu não preciso decorar isso? Se você souber, é bom. Agora, se você não souber, também provavelmente não vai fazer nenhum tipo de problema. O que eles fazem é o seguinte, é recorrer ao vocabulário técnico das áreas abordadas. Por exemplo, se você for fazer a prova da Petrobras, por exemplo, você vai ter assuntos, né, um texto voltado para ou pré-sal, ou perfuração de petróleo, ou águas profundas, né? Voltando para a câmera 1 agora, se você for fazer uma prova para ANEEL, você vai ter alguma coisa sobre eletricidade. Se for Anatel, alguma coisa de telecomunicação. Se for ANAC, alguma coisa de controle de voo, aviação, esse tipo de coisa. Então, você que vai fazer a prova de inglês, não adianta reclamar. Inglês está sendo cada vez mais pedido em concurso público, até para dar uma filtrada. Eu vou comentar isso ao longo do curso. Busque o vocabulário específico da sua área. Tá? Então, veja, devo assinar essas revistas? The Economist, Time? Não. Prefiro que você procure na internet alguma coisa relacionada à área que você vai fazer a prova. Como eu falei, Petrobras, petróleo e assim por diante. Como devo estudar em casa, no ônibus ou em outro lugar? Senhores, uma das coisas que as pessoas erram muito é fazer o quê? É você estudar muito tempo a mesma matéria, tá? Em um outro cursinho preparatório, eu também leciono técnicas de estudo. Até pelo fato de inglês ser uma matéria que as pessoas não sabem estudar, eu acabei, né, desenvolvendo algumas técnicas para estudar, que na verdade podem ser usadas para qualquer matéria. Então, a minha sugestão é a seguinte: quando você for estudar, estude uma hora estuda qualquer matéria por 1 hora, para 5 a 10 minutos, depois volta, para de 5 a 10 minutos, tá? E volta a estudar. Em inglês, eu sugiro que você faça o seguinte: de hora em hora, vamos supor que você esteja estudando direito constitucional. Estudou 1 hora, para um pouquinho, estudou outra hora, para um pouquinho, aí pega inglês. Pega, sei lá, 5, 10 minutos de inglês e volta para uma outra matéria. Estuda um pouquinho mais a matéria e volta para inglês. Se você não tiver tempo para estudar inglês 1 hora seguido, eu sugiro que você intercale inglês e faça 3, 4, 5 vezes por dia e vai colocando via conta-gota na sua cabeça, no seu cérebro, as palavras que caem. Então, tenha sempre contato. Tem muita gente que não faz isso, né? Em casa, no estudo. Depois eu vejo, deixa eu chegar perto da prova, depois eu me viro, né? Com todo respeito, o pessoal se vira de bruço na hora da prova, porque o que acontece? Não dá tempo para decorar todas as palavras. No ônibus a mesma coisa, vai lendo aos pouquinhos. Sempre textos anteriores, sempre textos que já caíram, porque o vocabulário que é pedido, o vocabulário é recorrente. Então, se você pegar uma prova de qualquer banca que você for prestar e determinado cargo que você for prestar, fiscal da Receita, fiscal do Trabalho, INSS, se houver inglês, pega as últimas 5, 6, 7 provas e pegue aquele vocabulário. Você já vai ter uma boa amostragem do que cai na prova. Bom, em outro lugar a mesma coisa, faça desse jeito. Entre um período de estudo de economia, português, direito, tributário ou contabilidade, leia 15 minutos de algum texto de inglês. Então, você estudou lá 1 hora e meia de direito tributário,
Pega 15 minutos de um texto que você já conhece. Assim que você perceber que você já memorizou aquelas palavras, você pula para outro. Não tenta decorar tudo de uma vez. Você não vai conseguir. Você já tem que fazer um monte de outras matérias. Tá claro? No trabalho, leia 10 sentenças por hora. O que é isso? Voltando para a nossa câmera 2, aliás 1, que é o nosso amigo Mário. Vamos supor que você esteja estudando à noite, porque você trabalha durante o dia. Você vai fazer o seguinte. De manhã você vai chegar no trabalho e vai ler 10 frases em inglês de textos que vocês já leram. Então vamos supor que você comece às 8h30 da manhã a trabalhar. Às 8h30 você lê 10 frases em inglês. 9h30 mais 10 frases. 10h30, 11h30, meio-dia e meia. Então vai, faz a conta comigo. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. São 5 vezes que você leu 10 frases. 5 vezes 5, 5 vezes 10 dá quanto, Gustavo? 50. Muito bem, o Gustavo está bem de matemática. Antes do almoço você leu 50 frases em inglês. De textos que você já viu. Não vai tentar usar dicionário nessa brincadeira. Tenta já memorizar as palavras que você já viu. Cada vez que você ler 10 frases, isso vai te levar de 50 a 60 segundos. Ou seja, antes do almoço você vai estudar 5 minutos e vai ter lido 50 frases. Tá claro? Volta na hora do almoço, vamos supor que você voltou às 2 da tarde. 2, 3, 4, 5, 6 da tarde e você leu mais 50 frases. Se você ler de hora em hora, 10 frases, gastando 1 minuto, você vai ter lido 100 frases por dia. Se você ler 100 frases por dia, você vai ter lido 500 frases por semana, porque é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Usando sempre os textos que você já viu anteriormente. Tá claro? Uma semana 500, 4 semanas no mês, vai dar 2.000 sentenças de inglês por mês. Isso não é só uma dica que eu dou para o pessoal de concurso público, isso é uma dica que eu dou para quem quer aprender a conversar em inglês também. Dilua o seu estudo ao longo do tempo. Tá claro? Então no trabalho faça isso. Copie textos deixando espaço confortável entre as linhas. Pessoal, pega os textos que você está estudando, numa hora que você não tiver muita coisa para fazer, copia e deixa um espaço bacana para o teu campo visual não embaralhar. Se você botar a frase muito próxima da outra, você vai quebrar a cara. Traduza as palavras na sequência e, quando necessário, inverta a sequência. Tem muitas pessoas que acham inglês de trás para frente. Não é. Inglês é sujeito, verbo e resto da frase, e a gente vai ver isso logo daqui a pouco. E grife as palavras enquanto você estiver lendo. Uma sugestão. Você está lendo um texto. Professor, tem um monte de palavra que eu não conheço. Então você vai fazer o seguinte. Grifa as palavras que são parecidas com o português. 99% das palavras que são parecidas com o português são o que parecem. Communication quer dizer comunicação. Honest quer dizer honesto. E assim por diante. Está claro isso? Muito bem. Depois grifa aquelas que você não conhece. Não são parecidas com o português, mas você conhece, ou seja, grifa as que parece, grifa as palavras que você conhece, mas que não são parecidas com o português. E aí vão sobrar aquelas palavras que você efetivamente não conhece, você vai ter um tempo, você vai ter uma ideia do que você não sabe. Bom, muito bem, então agora, dada essa introdução, vamos terminar essa unidade de estudo, nos encontraremos na próxima, até lá, obrigado por tudo e que tudo que vocês me desejarem, Deus lhe dê em dobro. Nesta unidade você aprendeu que inglês não é tão difícil quanto a maioria pensa. É muito importante intercalar o inglês com outras matérias para absorver todo o conteúdo necessário para a realização da prova. E atenção, não tente memorizar tudo de uma vez. O ideal é diluir o estudo ao longo do dia. Até breve.